Houve um tempo em que o rosto de Jennifer Carpenter era sinônimo de uma intensidade crua, quase visceral, que poucos atores ousariam projetar na tela. Ela não era apenas uma coadjuvante, era a força centrífuga que mantinha o equilíbrio de uma das maiores séries da história da televisão, entregando uma atuação que muitos críticos consideravam o coração emocional de cada episódio. Seus olhos, sempre à beira de uma explosão ou de um desabamento, capturavam a atenção de milhões, e seu talento foi selado por premiações e pelo reconhecimento imediato do público global. No entanto, após anos dominando as discussões sobre o que significava ser uma atriz de elite na era de ouro da TV, o silêncio começou a se instaurar. A presença constante nas capas de revistas e nos projetos de grande orçamento deu lugar a uma ausência que muitos interpretaram como um declínio deliberado ou uma exclusão silenciosa. O que acontece quando o ápice de uma carreira parece se tornar, ao mesmo tempo, o seu limite intransponível? Por que uma das atrizes mais potentes de sua geração parece ter sido deixada à margem de Hollywood? Antes de mergulharmos nos bastidores dessa trajetória complexa, o seu apoio é fundamental para que continuemos resgatando as histórias por trás das câmeras. Se você valoriza narrativas que vão além da superfície, deixe o seu like agora. É a sua forma de dizer à indústria que ainda nos importamos com o lado humano das estrelas. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo da nossa investigação sobre os enigmas da fama. Nascida em Louisville, Kentucky, Jennifer Lynn Carpenter não trilhou o caminho fácil das estrelas instantâneas criadas por algoritmos. Sua base foi construída no rigor e na disciplina quase monástica do teatro clássico. Filha de uma família que valorizava o esforço, ela buscou a excelência na prestigiada Juilliard School, em Nova York, um ambiente conhecido por moldar não apenas a técnica, mas a resiliência psicológica dos seus alunos. Segundo relatos de colegas da época, Jennifer já demonstrava uma entrega que beirava o desconfortante. Ela não apenas interpretava, ela parecia emprestar seu sistema nervoso aos personagens. Essa formação acadêmica rígida a preparou para uma abordagem metódica, onde cada gesto era calculado para transmitir uma verdade absoluta, longe dos maneirismos superficiais que frequentemente saturam Hollywood. A indústria via Jennifer, inicialmente, como uma promessa do teatro e do cinema independente, alguém que trazia um peso dramático necessário para equilibrar produções que buscavam mais do que apenas rostos bonitos. Ela era a personificação da dedicação técnica, uma jovem que parecia entender que a atuação não era sobre ser vista, mas sobre ser sentida em toda a sua complexidade dolorosa. A ascensão de Carpenter começou a ganhar contornos definitivos quando ela provou que sua capacidade física era tão impressionante quanto seu alcance emocional. Em meados dos anos 2000, o mundo foi pego de surpresa por sua performance em O Exorcismo de Emily Rose. Em um gênero frequentemente criticado pela superficialidade, ela entregou uma atuação tão perturbadora e realista que muitos na indústria passaram a vê-la como um fenômeno raro. Foi interpretado como um marco quando se soube que grande parte das contorções e expressões aterrorizantes do filme foram feitas por ela mesma, sem o auxílio de efeitos especiais excessivos. A crítica aclamou sua coragem em se desfigurar e se expor em prol da arte, e Hollywood rapidamente entendeu que tinha em mãos uma atriz capaz de sustentar projetos de alto impacto psicológico. Esse sucesso não foi apenas financeiro, foi um certificado de credibilidade. As portas dos grandes estúdios começaram a se abrir, e a percepção geral era de que Jennifer Carpenter estava destinada a ocupar um lugar entre as grandes damas do drama contemporâneo, alguém que não temia a escuridão dos roteiros mais densos. O auge absoluto veio com a série Dexter, onde Jennifer deu vida a Deborah Morgan. Durante 8 temporadas, ela não apenas interpretou a irmã do protagonista, mas construiu uma personagem que se tornou um ícone cultural. Com sua linguagem ácida e uma vulnerabilidade que tentava se esconder atrás de um distintivo, ela se tornou a bússola moral de uma narrativa sombria. Naquele momento, Carpenter estava no topo do mundo. Prestigiada pela crítica,
amada por uma base de fãs leais e recebendo salários que refletiam seu status de estrela de primeira grandeza. A indústria via isso como o encaixe perfeito entre talento e oportunidade. Ela era o rosto de uma das séries mais bem-sucedidas do Showtime, e sua influência se estendia para além das telas, moldando o arquétipo da mulher forte, porém quebrada, na televisão moderna. O contraste entre sua vida pública, glamurosa, e a intensidade brutal de seu trabalho sugeria uma carreira que só teria um caminho possível: a consagração definitiva no cinema de prestígio após o fim da série. Ela tinha o dinheiro, o respeito e o poder de escolha, algo que poucos em sua profissão conseguem alcançar simultaneamente. Entretanto, o ponto de ruptura começou a se manifestar de formas sutis, muitas vezes mascaradas pelo sucesso comercial. A própria natureza de seu papel em Dexter exigia um desgaste emocional contínuo que, segundo relatos próximos, começou a cobrar seu preço. Além disso, a vida pessoal de Jennifer tornou-se alvo de escrutínio público de uma forma que ela nunca pareceu confortável em gerir. O casamento e o subsequente divórcio com seu colega de elenco, Michael C. Hall, enquanto ainda interpretavam irmãos na tela, criou uma dinâmica que a indústria via como um desafio profissional hercúleo. Embora ambos tenham mantido um profissionalismo impecável, a narrativa da mídia frequentemente focava mais na tensão dos bastidores do que na qualidade de suas entregas. Foi interpretado como um período de pressão extrema, onde a linha entre o eu pessoal e o eu profissional se tornou perigosamente tênue. Decisões criativas sobre o destino final de sua personagem na série também geraram divisões, e o encerramento da produção deixou um vácuo que nem mesmo ela parecia saber como preencher imediatamente, marcando o início de uma transição que se provaria muito mais difícil do que o esperado. A queda, se é que podemos chamar assim, não foi um evento catastrófico ou um escândalo público, mas sim um desvanecimento progressivo. Após o fim de sua série mais icônica, Jennifer enfrentou o que muitos atores de TV chamam de o estigma do personagem eterno. A indústria, por vezes míope, passou a vê-la quase exclusivamente como as variações de Deborah Morgan. Oportunidades em grandes blockbusters de Hollywood pareciam escapar, e projetos em que ela apostou como protagonista, como séries que não passaram da primeira temporada ou episódios piloto que nunca foram ao ar, começaram a se acumular. O silêncio da grande mídia foi interpretado como uma perda de relevância, enquanto novos rostos ocupavam o espaço que antes era seu por direito. A perda de momentum é um dos medos mais profundos de qualquer artista, e para Jennifer, o desafio de se dissociar da imagem de uma detetive emocionalmente instável revelou-se uma barreira invisível, mas muito real. Ela passou de uma presença constante nas premiações para uma figura bissexta, deixando o público e os produtores se perguntando se a chama de sua ambição ainda queimava com a mesma intensidade de antes. As tentativas de retorno de Jennifer Carpenter ao epicentro de Hollywood foram marcadas por uma busca incessante por projetos que desafiassem sua imagem anterior, mas que, ironicamente, muitas vezes a reconduziam ao mesmo terreno. Séries como Limitless e, posteriormente, The Enemy Within foram vistas pela indústria como veículos desenhados para capitalizar sua autoridade natural e presença de comando. No entanto, o que foi interpretado como uma oportunidade de ouro acabou se revelando uma armadilha de repetição. Embora sua entrega técnica permanecesse impecável, as produções sofriam com roteiros que não alcançavam a profundidade psicológica de seus trabalhos anteriores. Segundo relatos de críticos da época, havia uma sensação de que Hollywood estava tentando encaixar uma força da natureza em moldes procedimentais genéricos. O retorno ao topo esbarrava na dificuldade de encontrar narrativas que estivessem à altura de seu talento bruto, e o cancelamento prematuro dessas séries foi interpretado como um sinal de que o público, ou talvez a própria indústria, não sabia mais como consumir Jennifer Carpenter fora do universo que a consagrou. Essa fase evidenciou a crueldade de um mercado que rapidamente rotula seus talentos e os descarta quando a fórmula não gera resultados imediatos. Paralelamente aos desafios profissionais,
a vida pessoal de Jennifer passou por uma transformação profunda que redefiniu suas prioridades. O afastamento consciente dos holofotes de Los Angeles coincidiu com seu casamento com o músico Timothy Seth Avett e a chegada de seu primeiro filho. Segundo relatos próximos, essa transição foi fundamental para que ela encontrasse um equilíbrio que a fama absoluta nunca permitiu. A indústria via esse movimento como um desinteresse pela carreira, mas na realidade parecia ser um resgate da própria identidade. Jennifer passou a valorizar a privacidade e a estabilidade emocional acima da onipresença nas colunas sociais. Foi interpretado como um amadurecimento onde a busca por prêmios e capas de revistas perdeu espaço para a construção de uma rotina sólida e longe da toxicidade dos estúdios. Esse período de introspecção permitiu que ela filtrasse suas escolhas, priorizando projetos que não exigissem o sacrifício total de sua saúde mental ou de seu tempo em família, revelando uma mulher que, após anos vivendo as dores de suas personagens, finalmente escolheu viver a sua própria vida. Uma releitura crítica da trajetória de Carpenter nos obriga a questionar os padrões de gênero e as expectativas da indústria. Por muito tempo, a intensidade que a tornou famosa foi usada como uma ferramenta de marketing, mas também como uma barreira. Hollywood tem um histórico complexo com mulheres que demonstram uma vulnerabilidade agressiva ou uma força que não se curva aos padrões estéticos tradicionais. Foi interpretado por alguns analistas que, se Jennifer fosse um homem com o mesmo nível de entrega visceral, ela teria sido celebrada como uma gênia do método, recebendo convites incessantes para papéis transformadores no cinema de prestígio. No entanto, para uma atriz, essa mesma intensidade pode ser vista como difícil ou específica demais. A indústria via sua capacidade de chorar e gritar com uma verdade assustadora como algo funcional para o suspense ou o drama policial, mas raramente permitia que ela explorasse a leveza ou a complexidade de grandes dramas humanos fora dessas caixas. A análise de sua carreira hoje serve como um espelho de como o talento feminino é frequentemente limitado por percepções estreitas sobre o que o público deseja ver em uma estrela. Atualmente, Jennifer Carpenter parece ter encontrado um lugar de paz em uma posição que muitos chamariam de exílio, mas que ela demonstra encarar como liberdade. Ela não desapareceu. Ela seletivamente escolheu onde e como aparecer. Sua volta triunfal como o fantasma ou a consciência de Dexter em New Blood foi um momento de fechamento de ciclo, onde ela provou que sua química e impacto permanecem intactos, mesmo anos depois. Hoje, ela vive longe do frenesi de Hollywood, dedicando-se a trabalhos de dublagem, teatro e produções independentes que lhe permitem exercer seu ofício sem o peso da expectativa comercial esmagadora. A indústria agora a vê como uma veterana respeitada, uma atriz de nicho que traz prestígio instantâneo a qualquer projeto que aceite integrar. Ela mantém uma presença discreta, trabalhando com a segurança de quem já provou tudo o que tinha para provar e não sente mais a necessidade de participar do jogo das celebridades. Jennifer é, hoje, a prova viva de que o sucesso pode ser renegociado e que a relevância não depende necessariamente da quantidade de segundos em tela, mas da profundidade do rastro deixado. A história de Jennifer Carpenter é uma lição sobre a natureza efêmera e, por vezes, predatória da fama. Ela nos ensina que o auge pode ser uma prisão se não houver a coragem de se reinventar ou de simplesmente se retirar quando as regras deixam de fazer sentido. Hollywood costuma contar histórias de quedas como tragédias, mas no caso de Jennifer, o que vemos é uma narrativa de sobrevivência e autonomia. Ela navegou pelas águas turbulentas do sucesso estrondoso, sobreviveu ao escrutínio de sua vida privada e emergiu do outro lado com sua integridade artística preservada. No fim, sua trajetória nos faz refletir sobre o verdadeiro custo de se entregar completamente a uma arte que nem sempre devolve na mesma moeda. Ela não é mais a jovem que o mundo viu gritar por justiça ou socorro. Ela é a mulher que aprendeu que o silêncio e a discrição podem ser as formas mais potentes de poder em um mundo que nunca para de falar. Jennifer Carpenter não foi deixada para trás por Hollywood.
ela foi uma das poucas que teve a sabedoria de decidir quando a indústria já não era mais o seu destino final. A maior conquista de um artista não é ser lembrado por um papel, mas ser dono da própria história.